Um atirador de elite, franco-atirador, sniper ou caçador, como é conhecido no Brasil, é um combatente diferenciado, que precisa dominar diversas técnicas de combate e sobrevivência, e acima de tudo, dominar as próprias emoções, para poder eliminar alvos específicos ou o maior número de inimigos sem ser visto. Hoje falaremos sobre 10 desses combatentes, que são considerados os mais letais da história. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Em 10º lugar temos Carlos Hatchcock, que foi um atirador de elite dos Estados Unidos que lutou na Guerra do Vietnã e teve 93 baixas confirmadas durante seu serviço no Corpo de Fuzileiros Navais. Geralmente utilizava o rifle Winchester modelo 70, calibre .30 Springfield. Ele é bem conhecido pelos seus disparos diferenciados. Um dos mais famosos foi quando ele acertou um sniper do Vietcong a uma distância de 457 metros. O mais impressionante é que o disparo atravessou a mira do sniper vietnamita e o atingiu no seu olho, provocando uma morte instantânea. Outra façanha desse atirador foi ter eliminado em 1966 a atiradora e torturadora do Vietcong, conhecida como Apache. Por seus feitos, o Vietnã do Norte colocou sua cabeça a prêmio por $30 mil, mas mesmo assim nenhum soldado norte-vietnamita ou Vietcong conseguiu eliminá-lo. Em 1975, Carlos saiu do Corpo de Fuzileiros Navais, mas continuou ajudando as Forças Armadas Americanas, dando treinamento a novos atiradores de elite. Carlos Hatchcock é considerado até hoje o sniper mais letal do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O sargento Hatchcock morreu em 22 de fevereiro de 1999, na sua casa no estado da Virgínia. Jubbar foi um atirador de elite da resistência iraquiana contra a ocupação dos Estados Unidos daquele país. Segundo o que se sabe, ele eliminou 143 militares americanos durante a guerra. Seu nome é desconhecido, e Jubbar é apenas um apelido dado a ele pelas forças de ocupação. Esse atirador filmava seus tiros contra os soldados americanos, vídeos esses que foram espalhados pela internet e vendidos em DVDs pelo Iraque. Armado com um fuzil soviético Dragunov, Jubbar se tornou um verdadeiro pesadelo para os militares norte-americanos e uma lenda para a resistência iraquiana. O paradeiro desse atirador é desconhecido, e seu último filme mostrando soldados americanos sendo abatidos foi lançado em 2008. Chris Kyle foi um sniper dos SEALs, a elite da Marinha dos Estados Unidos. Esse homem é considerado o atirador de elite mais letal da história dos Estados Unidos, por ter feito 160 eliminações confirmadas durante a Guerra do Iraque. Conhecido pelas Forças Armadas Americanas como a lenda, Chris chegou a ter sua cabeça a prêmio por $80 mil durante a guerra. Sua disciplina e incrível precisão fez com que ele fosse condecorado diversas vezes, incluindo uma estrela de prata e 4 de bronze. Em 2 de fevereiro de 2013, Chris Kyle foi assassinado em um estande de tiro por um veterano de guerra com problemas mentais. O assassino foi preso e condenado à prisão perpétua. Chris escreveu uma autobiografia chamada de Sniper Americano, que virou filme em 2014. Um dos maiores snipers soviéticos da Segunda Guerra Mundial foi Vassili Zaitsev, que, segundo os registros da URSS, eliminou mais de 242 militares alemães. Zaitsev era neto de caçador e aprendeu a atirar ainda criança. Toda a sua luta se deu em Stalingrado, cidade que estava tomada pelo exército nazista. Depois de Vassili já ter feito mais de 100 baixas contra os alemães e de já ter virado uma lenda, aconteceu um evento muito conhecido na carreira desse atirador: a sua lendária batalha contra o sniper alemão Erwin Koenig, que teria sido enviado somente para matar Vassili. Esse combate é mostrado no filme Círculo de Fogo, de 2001. Muitos afirmam que esse atirador alemão nunca existiu, e que essa história foi criada pela propaganda soviética no intuito de aumentar o moral do seu exército. Fato é que Vassili Zaitsev existiu, e foi um dos atiradores de elite mais letais da história. Zaitsev faleceu em 15 de dezembro de 1991, aos 76 anos de idade, na Ucrânia.
Anatoly Chekhov foi um sniper soviético que combateu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial e, segundo o que se sabe, eliminou 256 soldados alemães. Por algumas de suas características, muitos consideram esse atirador como o melhor de Stalingrado, acima até mesmo de Vassili Zaitsev. Esse incrível atirador tinha apenas 19 anos de idade quando foi para Stalingrado, e não só era extremamente preciso, como também muito inteligente, chegando a fabricar os seus próprios silenciadores durante a guerra. Anatoly recebeu o título de Herói da União Soviética, maior título que poderia ser alcançado. Em 1943, Anatoly foi gravemente ferido por uma explosão, perdendo ambas as pernas. Sua carreira militar se encerrava ali. Depois disso, ele trabalhou em uma planta eletromecânica e veio a falecer em 1967. A sniper ucraniana Ludmila Pavlichenko é uma outra lenda da Segunda Guerra Mundial. Essa mulher é conhecida por ter eliminado 309 soldados alemães, dos quais 36 eram atiradores de elite. Desde a infância, Ludmila praticava o tiro esportivo e ganhou diversos torneios. Em 1941, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, Stalin convocou todo o povo soviético para o combate, o que incluía também as mulheres. Ludmila foi voluntária e se tornou uma das 2.000 atiradoras de elite do sexo feminino no Exército Vermelho, tendo sido a mais letal de todas. Em junho de 1942, Ludmila foi atingida por um morteiro e foi retirada da batalha até a sua recuperação. Promovida a major, nunca mais voltou ao combate, mas se tornou instrutora e treinou vários atiradores soviéticos até a guerra terminar. Seu rifle favorito era o semiautomático SVT-40. Ludmila morreu em 10 de outubro de 1974, aos 58 anos de idade. Em quarto lugar, temos Francis Pegamarable, que foi simplesmente o atirador de elite mais letal da Primeira Guerra Mundial. Francis serviu o exército canadense e lutou na Bélgica e na França. Durante sua carreira, Francis eliminou 378 alemães em combate, o que lhe rendeu diversas condecorações e o tornou uma lenda. Depois da guerra, Francis usou sua reputação para lutar pelos direitos dos povos indígenas do Canadá, já que ele também era um nativo. Em 1943, Francis se tornou o líder supremo do governo independente dos nativos. Francis Pegamarable morreu em 5 de agosto de 1952, mas seus feitos ficaram marcados na história para sempre. Algo que desperta muita curiosidade em todos os amantes de assuntos militares é saber quem foi o sniper com o tiro letal de maior alcance da história. Entretanto, o nome desse militar ainda é desconhecido. Antes de falarmos dos tiros letais mais longos da história, eu preciso lembrar que para acertar um tiro preciso e letal a uma distância superior a 1 km, ou mesmo a 600 metros, é necessário muito treinamento e conhecimento. É algo extremamente difícil de se fazer, já que existem diversos fatores para que o projétil consiga acertar um alvo tão longe, como a pressão atmosférica, a direção e a velocidade do vento, a velocidade do projétil e entre outros. O recorde de tiro letal a maior distância foi mudando com o passar dos anos. Hoje está da seguinte forma: em terceiro lugar temos o sniper canadense Rob Furlong, que lutou na guerra do Afeganistão em 2002 e conseguiu eliminar um terrorista a uma distância de 2.430 metros. 7 anos depois, o seu recorde foi superado por um sniper inglês chamado Craig Harrison, que eliminou um terrorista, também no Afeganistão, a uma distância de 2.475 metros. Em 2017, esse recorde foi superado por um militar canadense que combatia no Iraque. O militar que fez esse, que é o disparo letal com maior alcance da história, é desconhecido, provavelmente porque ainda deve estar em serviço ativo. Utilizando um fuzil Macmillan TAC-50, calibre .50, ele eliminou um terrorista do Estado Islâmico a uma impressionante distância de 3.540 metros. Esse militar das Forças Especiais do Canadá entra na nossa terceira posição,
não por ter sido um dos snipers que eliminou mais inimigos, mas por ter efetuado o disparo letal de maior alcance da história. Ivan Sidorenko foi um sniper soviético que fez 500 eliminações confirmadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ivan foi ao combate contra o exército alemão em 1942 e no início era membro de uma unidade de morteiros, mas rapidamente mostrou que sua habilidade principal era o tiro de precisão. Além de eliminar inimigos, ele também destruiu vários veículos alemães, utilizando munição incendiária. Ao verem os seus feitos, seus superiores deram ordem para que ele ensinasse seus métodos e táticas a outros atiradores soviéticos. Ivan ensinou a mais de 250 militares as diferentes técnicas necessárias para ser um franco-atirador. Em 1944, ele foi condecorado com o título de Herói da União Soviética e, ao final da guerra, já havia chegado à patente de major. Ele faleceu em 19 de fevereiro de 1994, aos 74 anos de idade. Simo Haya, conhecido como a Morte Branca, foi sem dúvida nenhuma o sniper mais letal de todos os tempos. A primeira experiência militar desse homem foi quando serviu ao exército da Finlândia em 1925. Em 1939, quando a União Soviética invadiu a Finlândia na chamada Guerra de Inverno, ele foi chamado ao combate, trabalhando em temperaturas que chegavam aos 40 graus negativos e usando uma camuflagem totalmente branca. Simo Haya eliminou sozinho um total de 505 soldados soviéticos, havendo muitas fontes que afirmam que na verdade foram mais de 700 eliminações. Tudo isso em cerca de 100 dias de combate. Uma coisa muito interessante sobre esse sniper é que ele fez tudo isso sem usar uma mira telescópica. Ele atirava apenas com a mira de ferro comum do seu rifle Mosin Nagant. Fazia isso para evitar que a luz do sol refletisse na lente da luneta e assim entregasse sua posição. Em 6 de março de 1940, Simo foi atingido por um tiro na sua mandíbula, mas segundo relatos, ele ainda conseguiu pegar o seu rifle e eliminar o atirador inimigo antes de cair desacordado no chão. Depois da guerra, Simo Haya foi promovido de cabo a primeiro-tenente e depois de deixar o exército, foi trabalhar como caçador. Simo Haya faleceu em abril de 2002, aos seus 97 anos de idade. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso não seja inscrito. Então, muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo.